Olá pessoal, sejam bem-vindos à leitura do céu dessa semana. Hoje é dia 22 de abril de 2024, leitura que serve para essa semana, que vai até o do domingo, dia 28. Né? Neste mapa, nessa leitura de hoje, eu quero focar um pouco menos na conjuntura do céu, né? De ver aspectos específicos, mesmo porque não houve muita mudança de lá para cá. Eu quero focar nisso aqui, ó. Eu quero focar nessa conjunção. Se você está no YouTube, seria legal você entrar no meu Instagram, que lá eu fiz um post, né? Com a minha esposa, onde a gente falou um pouco sobre essa conjuntura Urano-Júpiter, né? E aí eu quero hoje falar um pouco mais sobre ela. Então, sobre o mapa, a gente tem aqui uma lua cheia que vai minguar, né, de Libra para Escorpião para Sagitário. A gente tem aqui ainda esse aspecto positivo de Marte com essa conjunção Urano-Júpiter e em trígono com Plutão. A única coisa que me preocupa no céu é a quadratura Plutão-Sol, que eu já mencionei na semana passada, que eu penso na questão do engano, na questão das pessoas utilizarem mídias sociais para enganar, para contar mentiras e tal. É o que tá, é o meio, ou para desinformar e tal, é o que eu estou prestando atenção que espero que não aconteça tanto na humanidade. Como a gente é fruto do movimento, a gente é uma coisa só com o movimento, eu duvido que não aconteça problemas, mas espero que sejam menos graves, né? Vamos lá, conjunção Urano-Júpiter. A conjunção Urano-Júpiter, ela aconteceu exatamente de sábado para domingo, e agora na segunda-feira a gente ainda está na conjunção. Eu quero falar um pouco mais no questão espiritual da coisa, né? Que é a entrada, a passagem, ou mais uma pontuação na sentença que é chamada Era de Aquário, né? Há um tempo atrás, uns meses atrás, quando Plutão entrou em Aquário, eu falei disso, e nessa conjunção aqui também falo disso, e há um trígono entre Plutão e agora essa conjunção. Por mais que essa conjunção não esteja no mesmo elemento, que geralmente trígono acontece em mesmo elemento, mas agora seja elemento ar e elemento terra, é ainda um trígono. Vamos falar. Quando a gente fala de Urano, a gente fala do planeta regente de Aquário. Quando a gente fala dessa relação Urano e Aquário, a gente fala de predicados humanos. Quais predicados humanos e áreas da vida humana são essas? A gente fala de sociedade, a gente fala de comunidade, a gente fala de um pouco sobre a questão comunitária da religião, a gente fala sobre o pensamento ao próximo, né, no altruísmo, na questão da igualdade. Então, tudo isso são predicados aquarianos, tudo isso são predicados uranianos. Quando Plutão entra aqui, e Plutão é o planeta mais lento, a gente na astrologia considera planeta, né? Sim, não tem problema nenhum que a astronomia fez com Plutão pra gente. A gente entende que ele é o mais lento, e aí ele trava um início de décadas quando ele entra num signo. Então a gente está entrando em décadas onde a questão da humanidade se volta para a questão aquariana. A gente passou décadas aqui em Capricórnio, vendo questões de estruturas governamentais, vendo estruturas de autoritarismo, tudo isso vindo à tona para olhar e ser curado. Entrando aqui, a gente encontra agora a necessidade de olhar para a comunidade, para o ser humano, para a espiritualidade, para como a religião está sendo usada para manipular massas de pensamentos, como a gente está vendo as mídias sociais, que é um campo aquariano e uraniano também, para gerar grupos separados que não se entendem, que não encontram um meio termo, né? A gente vê a questão da sociedade humana agora em grande diferença, né, de situação socioeconômica e tal, e isso ao longo desses 20 anos vai ser muito importante de ser olhado e com certeza isso vai vir à tona. Outra coisa que é muito o campo do aquário é a área da sustentabilidade do meio ambiente. Então, quando a gente vê Plutão aqui, a gente fala desses assuntos. Tiago, mas você falou que ia falar sobre essa conjunção aqui. Sim, esta conjunção, fazendo o trígono com isso, não dá para falar de maneira separada. Elas são uma coisa só. A astrologia é uma dança e é tudo uma extensão energética de tudo. Nós somos uma extensão energética desses corpos celestes e eles da gente. Então não existe essa coisa do planeta se movimentar e influenciar a gente. A gente é uma coisa só. Então o movimento que acontece lá é o movimento que acontece aqui, internamente. O movimento que acontece lá é o movimento que acontece em nós como uma sociedade inteira. É uma coisa só. Então, essa questão do Urano e do Júpiter em Touro, ele vai trazer mais desses predicados, a relação desse predicado, mas também a questão taurina, que está relacionada à nossa estrutura, à nossa relação com o próximo, à nossa
quando eu falo de estrutura, é valores financeiros, formas de ganhar dinheiro, formas como a economia ela flui e acontece. Então, desde 2018, quando eu vi que em 2019 Urânio ia entrar em Touro, eu falei, galera, precisamos arrumar formas alternativas de lidar com finanças, investimentos pessoais, aposentadoria, previdência e também formas de ganho financeiro. Naquela época eu comecei a pegar os meus cursos que eram presenciais e comecei a colocar no online porque era o assunto Urânio em Touro. Veio a pandemia, aquilo me ajudou muito porque houve queda de clientes e houve um aumento substancial de alunos interessados nos meus cursos. Foi uma forma de eu aplicar aquilo na minha vida. E agora, com Júpiter aqui, é meio que obrigatório. Isso traz algumas pessoas olharem para isso, né? E quando a gente fala de isso em Touro, a gente precisa tomar muito cuidado sobre como a gente pode manter as nossas profissões vivas, entendeu? E as nossas relações também. Então, com esse aspecto de trígono aqui, a gente encontra oportunidades, porque o trígono é algo positivo, então a gente encontra oportunidades da gente olhar para o próximo, entender o próximo, ver que é diferente, que pode crescer com essa diferença, que pode aprender a ser uma pessoa melhor entendendo os outros de formas diferentes. O que é um grande desafio na época da humanidade que a gente vive, onde existe polarização, onde existe uma facilidade enorme de escrever um comentário hostil, onde você vê qualquer post que você vê no Instagram, você vê os primeiros comentários, os mais votados, é sempre um comentário hostil. É sempre o início de uma discussão acalorada, que não leva a nada. Então, a gente tem agora essa oportunidade aqui, nada de bom, né? Não leva a nada de bom. Então, a gente tem nessa oportunidade, nessa questão astrológica, uma oportunidade da gente encontrar lugares comuns. Porque não é só um trígono Urano, Júpiter e Plutão. É um trígono Urano, Júpiter e Plutão, ambos só no sextil. Com esse, eu falei Marte, mas é só esse contexto está com Marte. E o Plutão está em sextil com Netuno. Logo, Marte entra aqui ainda essa semana, então a gente pode considerar. Não é só isso, é essa relação boa com Netuno e Marte. Então, assim, quando a gente acha uma configuração astrológica positiva para algo e utiliza da melhor forma isso na nossa vida, a gente ancora essa vibração positiva na gente e essa energia fica vibrando e a nossa vida tende a melhorar. Então a astrologia é um manual de bem viver, a gente olha isso e usa da melhor forma pra gente. Como a gente usa da melhor forma o Marte e Netuno junto e insistiu com esse aspecto? A gente usa entendendo que o Marte, que é a nossa ação, ímpeto e iniciativa, funcionará muito melhor se a gente usar para a união ao invés do conflito. Netuno vai representar, que é regente de peixes, ou seja, ele está domiciliado, a questão da espiritualidade, da religiosidade, da aplicação do positivo, do amor divino na Terra. Então, se a gente usa essas duas coisas para o benefício disso, a gente ancora essa energia na gente e isso permeia a nossa realidade, atrai coisas melhores. Então, se você tem essa mania de entrar nas mídias sociais e se sintoniza. Mas eu só leio, eu não escrevo. Se você não escreve, mas lê, você está se sintonizando. Não quer dizer que você tem que não olhar para nada, mas é olhar, é prestar atenção no seu vício. De olhar e ficar esmiuçando, vendo como aquela discussãozinha acabou, né? Às vezes entrar na discussão. É prestar atenção. É importante se informar, ver o que está acontecendo, mas não mergulhar a ponto de manter essa energia sempre em você, vibrando em você por bastante tempo. É momento da gente prestar atenção em quais tipos de vibrações de assuntos e de movimentos a gente quer estar associado. Mesmo que isso envolva por um tempo não estar associado a movimentos nenhum, certo? O vídeo vai acabar agora. Vamos continuar essa discussão nos comentários, se vocês quiserem, claro. E é isso, amanhã eu vou jogar o tarô da semana, espero que vocês tenham gostado, a gente continua as reflexões por lá e nos comentários. Deixa um joinha, assina, segue a gente e envia para as pessoas que acham que essa informação vai ser relevante, certo? A gente encerra esse vídeo por aqui, se vê no próximo, grande abraço.